Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Quinta-feira, 25 de julho. No ar, o Abre Aspas. Direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, nosso comentarista, o cientista social Leandro Besseneri. Muito bom dia, Leandro. Bom dia, Glauco. Sentimos a sua falta aqui a semana passada. Infelizmente não pôde estar presente, né? Estava viajando, mas agora estou de volta. É um prazer tê-lo de volta à nossa bancada aqui. Igualmente, prazer é meu. E vamos aos destaques desta edição. Revelada a identidade dos suspeitos de hackear celular de Sérgio Moro. Respiro financeiro para o trabalhador. Sai resolução para PIS e Fundo de Garantia. Chuvas castigam Pernambuco. 3 horas de fogo destroem o hotel entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal. Mais um caso de sarampo em São José dos Campos. E já em nossos estúdios, Fabiano Moura, presidente da Aconvap, Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Nós vamos conversar com ele sobre a nova lei de zoneamento em São José dos Campos. Esta e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E a identidade dos suspeitos da invasão do celular do ministro Sérgio Moro foi revelada. Gustavo Henrique Elias Santos, de 28 anos, era DJ e já foi preso por receptação e falsificação de documentos. Em 2015, ele foi condenado a cumprir 6 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. Suelen Priscila de Oliveira é mulher de Gustavo e não tinha passagem pela polícia. Ela foi presa junto com o marido. Walter Delgatti Neto, de 30 anos, foi preso em 2015 por falsidade ideológica e em 2017 por tráfico de drogas e falsificação de documentos. Neto se filiou ao DEM em 2017, segundo informações do TSE. E Danilo Cristiane Marques, amigo de Delgatti Neto, já teve condenação por roubo. De acordo com o Estadão, Delgatti Neto, conhecido como Vermelho, confessou à Polícia Federal que hackeou o ministro Sérgio Moro, o procurador Deltan Dallagnol e centenas de procuradores, juízes, delegados federais e jornalistas. O advogado do DJ Gustavo Henrique Elias Santos disse que o suspeito afirmou que a intenção de Delgatti era vender as mensagens ao PT. O partido divulgou nota na qual disse que o inquérito se tornou uma armação contra o partido. Abre aspas para trecho da nota. É criminosa a tentativa de envolver o PT num caso em que é o Moro que tem de explicar e em que o maior implicado é filiado ao DEM, fecha aspas a nota. A Polícia Federal também apontou uma incompatibilidade entre as movimentações financeiras e renda mensal do casal Gustavo e Suelen, que de abril a junho de 2018 e março a maio de 2019, movimentou R$627 mil com uma renda mensal de R$5 mil. Os valores serão investigados. Leandro, mais um episódio desse caso todo que indiscutivelmente tem que ser apurado a fundo, né? Sim, eu acho que todo tipo de invasão de privacidade, invasão de conversas, seja da parte de quem for,
tem que ser investigado de fato. É uma questão importante isso, para a gente garantir a confidencialidade das conversas, a confidencialidade, né, das informações. E é importante também a gente ir um pouco além e ver que, em relação principalmente ao site do The Intercept, né, eles não podem ser cerceados ou mesmo culpados eventualmente por conta da divulgação dessas informações. Então isso tem que ser muito bem explicado, muito bem dividido, né? Muito bem explicado e separado. A gente tem que ver, eles são um grupo de comunicação da mídia e eles têm todo o direito de publicar isso daí, né? Da forma como foi divulgado. Eles receberam isso, eles estão divulgando. Então, eles não cabe uma investigação contra eles. Agora, contra essas pessoas que praticaram esses atos ilícitos, então, aí sim, aí eles têm que ser investigados. Não tem dúvida, e você lembrou muito bem que realmente nas notícias a gente pode notar isso daí, chega a milhares as pessoas que podem ter sido hackeadas por os suspeitos, essas pessoas que foram agora indiciadas pela Polícia Federal. E choca um pouco a gente saber que toda a esfera, não somente dos governos, e me chamou muito a atenção isso daí, como jornalistas foram hackeados. Sim. Então, realmente é um caso muito, muito sério mesmo, que precisa ser, como o Leandro muito bem notou, em toda a sua escala e preservando o direito à notícia por parte dos veículos, mas tem que ser apurado muito a fundo. A liberdade de imprensa ela é fundamental. Fundamental. Então isso não pode deixar de existir, isso tem que ser preservado. Não tenha dúvida. E isso mostra, esse caso é um caso mais grave ainda, porque mostra como é frágil a segurança, né, digital, seja dos políticos, da mídia, como que estão suscetíveis a pessoas que aparentemente não são grandes profissionais da área, né, de TI, da área de informática, conseguirem fazer esse tipo de acesso a esses aplicativos. Então é uma questão realmente preocupante, né, e fica de alerta aí para todos eles. Para todos nós, não tem a menor dúvida. E o abono salarial do PIS/PASEP começa hoje. Os pagamentos começam a ser feitos pela Caixa Econômica Federal para os trabalhadores da iniciativa privada nascidos de julho em diante. No caso do PASEP, que é pago para servidores públicos por meio do Banco do Brasil, o pagamento começa para quem tem final da inscrição 0. O calendário de recebimento leva em consideração o mês de nascimento, o número final da inscrição para servidores públicos. Quem nasceu nos meses de julho a dezembro ou tem número final de inscrição entre 0 e 4, receberá o benefício ainda no ano de 2019. Já os nascidos entre janeiro e junho e com número de inscrição entre 5 e 9, receberão no primeiro trimestre de 2020. Em qualquer situação, o recurso ficará à disposição do trabalhador até 30 de junho de 2020, prazo final para o recebimento. O valor do abono pode chegar a R$ 998, valor de um salário mínimo, e é associado ao número de meses trabalhados no exercício anterior. Portanto, quem trabalhou um mês em 2018 receberá cerca de R$ 83, valor referente a um salário mínimo dividido por 12. Só receberá o valor total quem trabalhou o ano de 2018 completo. Tem direito ao abono salarial quem recebeu, em média, até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias em 2018. Para sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir o cartão de cidadão e senha cadastrada pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa ou a uma casa lotérica. Se não tiver o cartão do cidadão, pode receber o valor em qualquer agência da Caixa mediante a apresentação de documento de identificação. Os servidores públicos que têm direito ao PASEP precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, precisam procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação.
Uma notícia legal, né? Oh, importante para a economia. Um respiro também, né? Vai dar um fôlego legal aí. Isso já foi feito no governo anterior, do Michel Temer, né? E conseguiu, de fato, impulsionar a economia. E agora, novamente, está sendo feito. Vamos ver qual vai ser o resultado. A gente espera que seja positivo, né? Que gere empregos, né? Principalmente. E tem mais, viu? O governo divulgou oficialmente ontem seus planos com relação à liberação do FGTS. Segundo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, a liberação de parte dos recursos do FGTS, do PIS e do PASEP permitirão que a economia cresça 0,35% nos próximos 12 meses. Segundo Adolfo, 2,9 milhões de empregos formais deverão ser criados nos próximos 10 anos com as medidas anunciadas ontem. Na solenidade, o secretário confirmou que a liberação do dinheiro será limitada a R$ 500 por conta em 2019 e equivalente a um percentual mais um valor fixo a partir do próximo ano. O valor injetado na economia será da ordem de 30 bilhões em 2018, sendo 28 bilhões do fundo do FGTS e 2 bilhões do PIS-PASEP, e ainda 12 bilhões em 2020. Apesar do valor pequeno do saque, o secretário de Política Econômica reforçou que espera que em 10 anos a medida eleve em até 2,6% o PIB e gere 2,9 milhões de empregos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, frisou que o FGTS é um aumento de renda permanente para quem ficar empregado. O ministro classificou a ação como uma ajuda para quem quer lutar para ficar empregado. Foi o que você disse aqui. O importante é a abertura de novos empregos, fazer com que a economia realmente se reaqueça através disso. Né? Exatamente. Eu só acho um pouco otimista demais e uma projeção muito difícil de ser feita em um prazo de 10 anos. Você liberar um recurso agora e esperar que daqui a 10 anos isso gere 2,9 milhões de empregos. Uma coisa muito distante, um número que eles, creio eu, que chutaram para, enfim, aparecer bem na imprensa. É muito difícil, você não consegue projetar dessa forma a criação de empregos, porque depende de outros fatores que não só esse. Né? Mas é com certeza uma medida interessante, uma medida importante. Não tem a menor dúvida. E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse ontem que um acordo com os caminhoneiros deve ser fechado na próxima semana, pois a proposta envolve a realização de acordos coletivos entre a categoria, transportadoras e embarcadores, e que somente assim poderia se resolver uma das principais reivindicações dos caminhoneiros, o ajuste no piso mínimo de frete de transporte rodoviário de cargas. Segundo a categoria, a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres, suspensa na segunda-feira, só trazia a previsão do custo mínimo para o frete, deixando de fora a remuneração do caminhoneiro autônomo pela carga transportada. As reuniões da próxima semana estão marcadas para ocorrer de segunda a quarta-feira. Outro assunto bem importante, né? Sim, com certeza. Resolver esse problema com os caminhoneiros é fator de medo para todo mundo, porque a última greve nos deixou com graves sequelas aí, não é? Sim, graves sequelas para a economia, inclusive, não tem para todos dúvida. Os setores produtivos, porque você imagina, o país ficou parado durante uma semana. É grave isso. É muito grave. E isso mostra a questão da dependência que nós temos do transporte rodoviário. Né? Então que os governos tenham uma visão estratégica e consigam resolver essa questão, não só apagando o incêndio, como também criando outros caminhos, como por exemplo um aumento do transporte ferroviário também. Nossa, isso é um drama que o Brasil vive há séculos. Há séculos, vamos ver. E desde o início de junho, 2 navios iranianos aguardam abastecimento no porto de Paranaguá, no Paraná, para transportar cerca de 100 mil toneladas de milho para o país islâmico. No entanto, a Petrobras
se negou a fornecer o combustível, alegando que teme por represálias dos Estados Unidos, já que os navios são alvo de sanções dos Estados Unidos contra o Irã e estão na lista negra do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Segundo a BBC Brasil, especialistas veem a ação do Brasil como um desejo de sinalizar apoio a Donald Trump, mas que o governo não está calculando os impactos sobre a economia. O país islâmico é um dos mais importantes importadores de grãos e carne do Brasil, gerando 2 bilhões de dólares por ano. O Irã tem ameaçado cortar suas importações. O embaixador do Irã em Brasília disse às autoridades brasileiras que os iranianos poderiam facilmente encontrar novos fornecedores de milho, soja e carne. Essa é uma questão complexa, porque de fato existe a questão da sanção sobre os navios iranianos, de fato podem ser aplicadas sanções sobre a Petrobras nos Estados Unidos, né, por conta do fornecimento de combustível a esses navios, mas tem também o lado do prejuízo que o Brasil pode tomar, um prejuízo por conta das importações iranianas de carne brasileira, né? Então é uma questão difícil de ser resolvida, né, sobre esse aspecto. Bem difícil mesmo. E a forte chuva que atingiu a região da Grande Recife ontem causou a morte de pelo menos 12 pessoas. De acordo com o balanço da Coordenadoria de Defesa Civil de Pernambuco, cerca de 1.200 pessoas estão desalojadas em 6 cidades: Recife, Olinda, Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Abreu e Lima. Vários serviços foram suspensos pelo temporal e cidades decretaram estado de emergência, situação de emergência. Está difícil mesmo lá em Pernambuco. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com o tempo e muito mais para você. Fique com a gente. Pois é, esse tempo seco está matando todo mundo, mas vamos saber como é que fica esse calor no meio da estação chamada inverno. É com você, meu amigo Caio Souza, fala aí! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A configuração de ventos em altitude, né, na atmosfera, promete influenciar as condições do tempo a partir desta tarde aqui na nossa região. Com isso, a quinta-feira vai começar com céu claro, né, pouquíssimas nuvens, mas a partir da tarde a tendência é de que a nebulosidade aumente sensivelmente. E por conta disso, as temperaturas máximas, né, que vão ocorrer à tarde ficarão um pouco mais baixas do que os que a gente viu ontem. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 27 graus. Já na capital paulista ficaremos com 26, 27 no litoral e 20 na Serra da Mantiqueira. Apesar desse aumento da nebulosidade, nós não temos previsão de chuva para hoje. E o tempo para os próximos dias, né? A sexta-feira será um dia de céu parcialmente nublado, né, com um pouco mais de nebulosidade do que a gente está vendo nos últimos dias, mas também não temos previsão de chuva. Somente no sábado, no final do sábado, né, lá para a noite, é que podem ocorrer pancadas de chuva isolada, mas de intensidade fraca. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. E é bom te ver animado de novo aí. Você esqueceu, mas vou falar aqui para todo mundo. Com esse tempo seco, não esqueça de beber muita água. A gente fica preocupado aí com os seus toques. Obrigado, Caio Souza. Obrigado a todo mundo aí do Tempo Vale, tá bom? E prometido desde o nascimento da Agem Vale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, em 2015, o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, deve sair do papel até julho de 2020. É o que promete o governo João Dória. O PDUI é um instrumento importante para o planejamento regional nas próximas décadas e para a captação de recursos
junto a diversos órgãos. O Estado definiu, no mês de abril, a mudança no comando da Agenvale com o intuito de tentar, enfim, realizar as promessas para a região. O primeiro passo para as mudanças, segundo o governo, foi a criação das câmaras temáticas, que, integradas com representantes dos municípios, do Estado e de representantes do Estado, debateram as prioridades da região metropolitana do Vale na última semana no Parque Tecnológico na cidade de São José dos Campos. Em uma entrevista exclusiva ao Vale, o secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Vignoli, informou que o PDUI será concluído até julho de 2020. O projeto, sob avaliação, foi desenvolvido na gestão passada, que alegou não ter tido tempo para a contratação do estudo. Em setembro de 2018, o Conselho da RM Vale regulamentou o projeto, que recebeu o primeiro repasse do governo estadual. Em 2019, a expectativa do Estado era repassar R$1 milhão para o cofre da região metropolitana do Vale. Na região, os recursos arrecadados no fundo estão sendo destinados prioritariamente para a segurança. Reeleito como novo presidente do Conselho da RM Vale na última semana, o prefeito de Paraibuna, Vitor de Cássio Miranda, o Vitão, disse esperar novos investimentos para a região. Ele terá ao seu lado como vice-presidente o prefeito de Santo Antônio do Pinhal, Júnior Advogado. Abre aspas, esperamos agora viver um novo momento. O governo está reestruturando a Agenvale, trazendo novas propostas, com destaque para as áreas de segurança pública, saúde e turismo. Esperamos continuar reforçando os projetos, trazendo infraestrutura aos nossos municípios, afirmou o presidente da região metropolitana do Vale. Essa é uma notícia interessante, uma notícia importante para a nossa região, porque o Vale do Paraíba ele é considerado uma RM desde 2012. E até agora a gente não teve o PDUI, que é um plano estratégico, plano de desenvolvimento urbano integrado dessa região metropolitana definido. Então assim, isso é fundamental. O PDUI em outras RMs ele já foi aprovado, né? Foi aprovado na RM de Campinas. Isso dá uma série de diretrizes e segurança mesmo para os investidores e para o próprio governo saberem o que deve ser feito e para integrar melhor a região. A gente percebe que o Vale do Paraíba, por ser uma região muito heterogênea, não tem essa capacidade e essa facilidade de se integrar de um modo simples. Então o PDUI é muito importante, uma boa notícia aí que vem aí para auxiliar inclusive no crescimento econômico e geração de empregos, né? Não tem dúvida, e todos nós ansiosos, claro, e sempre por boas notícias, trazemos hoje aqui para bater um papo com a gente a respeito disso, que claro envolve a todos nós, o senhor Fabiano Moura, que é o presidente da ACONVAP, a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba. Fabiano, seja muito bem-vindo aqui. Nós começamos aí com essa notícia do PDUI e acabei de falar aqui que estamos todos ansiosos por boas notícias. Sim, e a gente sabe que a ACONVAP tem um posicionamento já há bastante tempo por transitar num ambiente tão nevrálgico para a economia da cidade como um todo, agora parte integrante dessa discussão da nova lei de zoneamento. Eu agradeço a sua presença aqui hoje e a gente vai falar um pouco sobre isso tudo aí, né? Bom, obrigado pelo convite, é muito bom estar participando, Glauco, em nome do Glauco, a SP Rio, um canal de comunicação tão importante para a cidade. Eu acho que a cidade precisa, né, estar divulgando tudo que é de novidade, de importância, né, que a sociedade participe, isso é muito bom, é uma rádio participativa, né? Isso é positivo. Bom, o plano regional, com certeza, para nós do setor da construção civil, ele é fundamental, né? Nós trabalhamos basicamente com planejamento e investimento a médio e longo prazo, né? E qualquer coisa que venha a somar, a trazer segurança jurídica e segurança de projeto para a região, não tenha dúvida que a construção civil vai estar sempre presente e contribuindo com o desenvolvimento da região. Isso é fundamental, importância que isso seja realmente 2020 saia do papel e seja consolidado aí na região. Seria muito bom. Pois é, Fabiano, quando nós falamos de lei de zoneamento, isso daí tem uma abrangência enorme. O Brasil, é claro, para todo mundo, está vivendo uma situação economicamente muito difícil, uma transição que está sendo árdua para todos nós. E a construção civil sofreu um impacto violento
com relação à estagnação da economia e tudo mais. Mas quando se fala de lei de zoneamento, a gente envolve vários pontos. Seja o ponto do emprego, da retomada dos empregos em termos de construção civil, mas também falamos da parte de sustentabilidade também. Como está sendo integrado e como a Convap vê esse momento, sabe, de restart da economia, da volta de geração de empregos e conciliar isso tudo com uma lei de zoneamento que tenha realmente a capacidade de integrar o ser humano nesse novo contexto. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A ideia nossa, a ideia como setor de construção civil, ela é de estar construindo junto com o poder público e junto com a sociedade o melhor lei de zoneamento possível para a cidade. O plano diretor que foi consolidado é um plano diretor muito bom, muito positivo para a cidade. Então a gente está muito satisfeito com o que foi construído no plano diretor, que já deu um pouco da diretriz do que vai ser a lei de zoneamento. Existe naturalmente, né, divergências de pontos, sempre vai existir entre a sociedade, entre o poder público e entre os setores. É natural. O ponto de convergência é que a gente está buscando, que é o ponto que nós queremos chegar. Nós como construção civil, a construção civil é muito assim, é construir prédio, né? Mas um mercadinho que é construído no bairro, ele é considerado construção civil. Perfeito, tem o pequeno construtor que vai colocar a mão de obra dele, que é onde geração de emprego, que vai construir o mercado, que vai construir a casa, que vai construir um posto de gasolina, que vai construir uma farmácia. E, naturalmente, grandes construtores vão fazer os prédios, empreendimentos, né? E assim funciona a construção civil. Então, a construção civil hoje, ela é realmente de extrema importância para a sociedade em relação à questão de emprego. E emprego também é sustentabilidade. Né? A gente tem sustentabilidade ambiental, a gente tem sustentabilidade financeira, a gente tem sustentabilidade de qualidade de vida. Então, assim, no todo, a construção civil tem que participar disso, né? Porque, realmente, como você disse, né, nos últimos anos a gente sofreu bastante com a crise. A crise, ela pega em cheio a construção civil. Por quê? Porque a construção civil, ela é uma coisa de altos investimentos, precisamos de juros baixos, precisamos de uma economia crescendo. Porque ninguém compra apartamento, ninguém constrói um mercadinho se não tiver uma perspectiva de retorno financeiro para isso. Não tem a menor dúvida. Né? Então, como a economia quebrou, né? A economia foi abaixo, a construção civil ela sente. A nossa expectativa é que, do mesmo jeito que a construção civil é a primeira a sentir, né, o grande impacto, a construção civil também é uma das primeiras a sentir a retomada. Né? Os nossos projetos são a médio e longo prazo, tudo que a gente começa a pensar hoje só sai daqui 2 anos, né? Então a gente precisa começar a pensar hoje, né? E a gente sabe que a economia vai voltar a crescer, a gente está com essa expectativa, Previdência sendo aprovada, e principalmente com essa nova lei de zoneamento. É fundamental que essa nova lei de zoneamento seja aprovada o quanto antes, né? A gente tem algumas coisas que estão sendo, as arestas estão sendo aparadas dentro da prefeitura, está sendo conduzida pelo Manara de uma maneira muito bacana. O prefeito Felício está dando esse apoio para a instituição também, acho que para a sociedade, a gente percebe ele totalmente envolvido no processo. É um prefeito que realmente está mostrando um bom trabalho para a cidade. A gente pode ter pontos de divergência, isso é natural, né? Acho que a sociedade não pode ser unânime com nada, eu acho que as coisas são feitas para debate. Mas a gente precisa dessa lei de zoneamento e a gente já estamos nos nossos escritórios fazendo um planejamento e projetos para 2020, com certeza, bastante novidade vai vir por aí da construção civil, não tenho dúvida. Esperamos todos que boas novidades, boas não novidades, tem dúvida, não tem né? dúvida. E Fabiano, a gente deu uma passada, vamos dizer assim, geral a respeito, macro, a respeito disso. Está havendo essa discussão, a participação da Convap, do poder público e tal, mas ainda existe por parte do morador daquele, seja daquele ou daquele outro bairro, algumas coisas que habitam o comentário, né? Desde a escola até o, desculpe, mas até o botequim. Sim. Por exemplo, uma coisa que a gente tem recebido muito aqui, prédio de mais de 40 andares em São José dos Campos. Preocupação com a possibilidade de novos bairros não terem sustentação em termos de infraestrutura, água, esgoto, essa parte de saneamento. Isso daí está sendo discutido de uma maneira efetiva, ouvindo a população, em que bases estão sendo feito isso? E uma pergunta, aqui até de participação aqui, a construção de prédios de mais de 40 andares prejudicaria a região e vai poder ou não vai poder? Então, na verdade, existe
folclore, né? A gente considera isso um folclore, né? A questão de prédio de 40 andares ser prejudicial para o bairro. Na verdade, acho que em São José dos Campos existe pontos na cidade que pode ser que inviabilize algum empreendimento desse. Não acredito que seja uma coisa que vai sair na cidade como um todo. A cidade tem as suas limitações. Nós temos o Comaer, né, que limita a altura de prédio na cidade, que é a grande parte da cidade hoje. Quem limita é a Comaer por causa do aeroporto. Então, muitos bairros podem ficar despreocupados com isso, que não vai acontecer, né? São pontos muito específicos da cidade que pode acontecer isso. Mas o adensamento, as pessoas têm que entender que o adensamento ele é muito positivo para a cidade, né? As pessoas com adensamento populacional em vertical, né, que a gente fala, primeiro que ele reduz o espaço territorial de abrangência da cidade. Então você diminui a sua expansão. Então isso você deixa de consumir terrenos que estão vazios para poder fazer moradias, etc. Isso é ambientalmente correto porque você trava a cidade num ponto que onde já está desenvolvido se mantém o desenvolvimento. Então você não precisa desmatar novas áreas, você não precisa avançar em APP, você não precisa avançar para outros ambientes que hoje estão lá quietos, é um recanto, né? Então a cidade é importante, esse adensamento. Aonde se adensa, geralmente as pessoas têm uma qualidade de vida superior. Eu posso falar isso para você, porque o Aquários, apesar de todos os problemas que o Aquário tem, porque foi projetado numa outra época, hoje esses erros de projeto não vão existir mais na cidade, não vai ser permitido. A construção civil não vai fazer nada errado, porque como o Aquário já tem os seus defeitos, né, naturalmente as novas áreas que vão ser desenvolvidas, o consumidor, o comprador vai estar de olho nisso, né? Então a gente vai desenvolver conforme a necessidade do cliente. Isso é muito importante deixar claro. Então a gente não vai construir qualquer coisa porque não é qualquer cliente que compra qualquer coisa a mais. Hoje o acesso à informação é muito grande, então a gente está muito ligado nisso. Uma pergunta, né? Desculpa te interromper, pois não. Mas quando você adensa uma região, por exemplo, em relação ao trânsito, em relação à questão de esgoto, planejamento de escolas, isso também não impacta? Então, na verdade, assim, eu acho que todo o desenvolvimento urbano que vai acontecer, ele vai ser planejado em cima disso, né? Então, o que acontece? Vamos falar de adensamento. Você fala o deslocamento das pessoas diminui, isso é estudado no mundo inteiro. Então, quando você tem um aquário que a pessoa pode morar, pode trabalhar, pode se divertir, pode ir na academia, pode ir na escola, pode ir no futebol society, pode ir no supermercado, pode ir na padaria. O deslocamento diminui em 50% dessas pessoas, né? Agora, se você tem um bairro afastado como hoje é a Urbanova, por exemplo, e todo mundo da Urbanova, ele se desloca da Urbanova e vem para o Aquários, vem para o centro, vem para o Esplanada, vai. Esse deslocamento, se você adensa, por exemplo, a Urbanova, se ela tivesse tido a oportunidade da comunidade entender que o adensamento da Urbanova seria positivo, iria para lá odontologia, advogado, psicólogo, todo esse mercado começa a se construir dentro do bairro, as pessoas começam a se deslocar menos. Então essa questão de deslocamento é um pouco de folclore. As pessoas que trabalham próximo do emprego, ela não precisa pegar o carro, né? Ela desce do apartamento e vai no seu consultório médico, ou o advogado vai descer do apartamento e vai lá para o seu escritório. Então diminui bastante esse vai e vem de carro. Então o adensamento ele é positivo nesse quesito, né? E o comércio, né? O que acontece? Quando você tem uma região mais adensada, é natural que o comércio estabeleça. Porque o comércio sobrevive de pessoas, consumidor, né? É natural. Então quando você tem um bairro mais adensado, é natural que o comércio fique bom. E aí as pessoas que moram nesse bairro aproveitam muito esse comércio. Vide caso do Aquários, que eu volto a repetir. Nesse quesito, o Aquários é referência na cidade. Fabiano, perfeito. Eu acho que todos os fatores são relevantes na medida em que a gente está falando do crescimento da cidade, do crescimento da população, sim, em termos de emprego, em termos de comércio, em termos de se gerir a economia aí. Mobilidade hoje é um fator crucial e essencial. Mas tem a localidade das necessidades. Vamos pegar como exemplo aqui o Aquários. Perfeito. Feito numa outra época, existiram erros que estão sendo pagos ou vão ser, não sei se vamos conseguir pagar atualmente. Localmente, como se trabalhar essa lei de zoneamento para incentivar aquela pessoa que está lá a ficar lá, porque existe isso muito aqui na nossa cidade, essa mudança. Eu moro aqui, mas eu queria mesmo era morar lá. Com aquela conotação de que eu vou estar trocando alhos por bugalhos. É imprescindível a gente ter noção de que a lei de zoneamento não é só para o que está vindo também. Ela tem que cuidar do que já existe.
Sim. Né? Sim. Como é que está sendo imaginado isso? Não está sendo imaginado não. Isso eu posso dizer para você que está sendo conduzido pela Prefeitura de uma maneira bastante interessante. Legal. A Prefeitura está sendo, né, na lei de zonamento, está prestigiando alguns bairros que hoje estão em fase de regularização, né, que são bairros chamados bairros clandestinos. Eu costumo dizer que são bairros não regularizados, né, porque clandestino é uma palavra muito ruim, né? Não existe um ser humano clandestino, existe um ser humano que não teve a oportunidade de estar num bairro melhor, né? Isso é importante deixar bem claro. Então, a regularização, ela é importante. E o que acontece? Nos vazios urbanos, entre esses bairros de regularização, a Prefeitura está dando um incentivo muito grande para qualquer empreendedor poder construir nesses vazios urbanos, dando um pouco mais de áreas para lazer, área verde, área de institucional, que é onde vai ser construídas as escolas, as creches, para poder fazer com que esses bairros sejam regularizados com o tempo. Naturalmente, as coisas da construção civil não acontecem, vou aprovar a lei e vai acontecer no outro dia, né? Mas é um planejamento a médio e longo prazo que eu acho que a Prefeitura está fazendo de uma maneira muito correta. E isso é uma das coisas que às vezes as pessoas não discutem, né? Porque é muito técnico, é uma coisa muito lá de dentro. E as pessoas, nesse calor, né, que eu falo, é natural, né? As pessoas querem ver a árvore do lado, vaquinha do lado, né? Todo esse processo, né? É natural as pessoas não terem esse conhecimento mais profundo da lei. Mas eu garanto para vocês que a Prefeitura e nós, né, como associação e como construtores, estamos assim de olho na qualidade de vida de todos os moradores da cidade. Não é interesse da construção civil vender um imóvel para uma pessoa e não ter qualidade de vida depois. Por quê? Porque as construtoras têm nome na cidade. Não tem a menor dúvida. A gente não pensa num prédio, a gente não pensa em 2 prédios, a gente pensa em 20, 30 anos, 40 anos, ou uma sucessão de pai para filho das construtoras, como várias acontecem. Então o nome das empresas também vão estar envolvidas nesse processo. Não tem dúvida. E isso é fundamental para a gente. Não tem dúvida. E daí o nosso interesse em perguntar também, porque queremos tudo novo, mas a gente tem que imaginar que uma cidade a gente não desmonta e monta de uma hora para outra. Eu vou pegar uma carona na vaquinha. Tá bom? Aí que você acabou de falar. Essa é a famosa área da vaquinha. A área da vaquinha. Isso daí é uma coisa que você aqui, morador de São José dos Campos, e particularmente do Jardim Aquário, sabe que nós temos essa belíssima área aqui, que é praticamente um corredor para a Serra da Mantiqueira, que todo mundo tem um carinho enorme, que tem uma série de folclores envolvendo essa área, que já foi de um, já foi de outro, ninguém sabe e tal. Particularmente com relação a essa área e as nossas vaquinhas aqui na Cassiano Ricardo. É uma área cobiçada, não sabemos, não revelo aqui se foi comprada ou vendida, mas ela tem uma particularidade de ter um adensamento vertical muito grande. Como seria feito isso? E, principalmente, dado ao tamanho da área, isso não estrangularia o resto do que já está... que nós temos implantado aqui? Primeira coisa é muito importante saber, assim, a área tem um dono, né? Mas bom saber que terra é a única coisa que a gente não consegue tirar daqui e levar para outro lugar, né? Ela está aqui, então a terra, na verdade, é da cidade, né? O território é da cidade, então é importante discutir isso, né? Entendi. E, na verdade, assim, eu acho que essa questão da vaquinha, ela é importante, porque é um vazio urbano hoje de extrema importância para a cidade. Eu acho que o adensamento que está sendo proposto é um adensamento com bastante qualidade de vida, está sendo proposto para lá uma grande área verde, né? Tem uma APP que vai ser uma área de contemplação para a cidade, vai ser um pôr do sol maravilhoso ali. Acho que os projetos que estão nascendo vai ser muito bacana, vai ser uma ligação de vários pontos verdes da cidade que vai se conjugar com essa área. A Praça do Aquários, a questão aí do bosque ali, dessa APP toda, a questão do Vidoca, né? Ela vai ser toda revitalizada, então a gente vai ter um grande parque regional aqui, isso não tenha dúvida. Não é só o específico da vaquinha, mas a região como um todo vai ter um grande parque. As pessoas vão se surpreender com os projetos que vão vir para essa área. O adensamento dessa área, ele não tem outro jeito, é a única situação viável para uma área desse tamanho, tão valorizada como São José dos Campos é. E o adensamento ele é positivo, como eu disse. A questão do trânsito vai ser resolvido com contrapartidas e melhorias viárias, alargamento de vias. Isso eu não tenho dúvida que a Prefeitura vai planejar no momento oportuno do projeto. A questão do adensamento ele é importante por quê? Porque eu tenho certeza que quem vai construir ali vai vir pequenos shopping centers, hospital, comércios grandes, vão vir boas padarias, vão vir tudo isso e todo um comércio pujante. Vai ser construído área residencial, área comercial. Eu acredito muito que essa população dessa área da vaquinha, da famosa área da vaquinha, ela vai viver e morar, porque é um novo conceito de qualquer pessoa. A pessoa quando vai comprar um apartamento hoje, ela pensa
na verdade, nos nossos folhetos tem que ir, né? Se eu tenho uma escola perto, se eu tenho uma padaria perto, se eu tenho um etc. perto. Se eu não tiver uma condição de vida boa e qualidade de vida boa para propor para o meu cliente não vai comprar apartamento. Então, o bairro vai ser desenvolvido de uma maneira que as pessoas não precisem ou precisem bem menos de carro. Então, esse deslocamento, eu acho que ele vai ser amenizado por isso e amenizado por questões de mobilidade pública que vão ser propostas para alargamento de via, como eu estou dizendo aí. Eu acho que não vai ter, a gente não tem essa preocupação, tenho certeza disso. E eu tenho certeza que cada vez mais o ser humano vai usar menos carro. Hoje a gente tem os aplicativos, temos os patinetes, que são tão bicicletas, etc. Isso vai ser natural, vai ser cada vez mais barato. E a gente não está pensando na cidade para daqui a 1 ano, a gente está pensando na cidade para 30 anos. Então, e outra, uma região como a da Vaquinha, ela vai demorar 20 anos para se desenvolver. E quando chegar nesse período de 20 anos, talvez a gente esteja chegando de drone em casa, né? Eu não sei, a coisa está muito rápida, né? Então, né? Fantástico isso aí que você falou, porque a velocidade realmente está enorme. E uma observação aqui também, eu acho que nós acabamos de batizar oficialmente essa área da Vaquinha, porque todo mundo só vai conhecer como isso daí mesmo, né? Jeito, Mas, Fabiano, uma coisa que a gente vê com muito apreço é exatamente e principalmente a despeito de toda a discussão de nova lei de zoneamento, mas é a proximidade que existe, através até da sua pessoa, da Aconvap, uma associação de construtoras, com a população, porque são todas essas construtoras que, na verdade, movem a economia desse país, dependem, claro, de uma economia estabilizada, de captação de recursos e tudo mais, mas eu vejo particularmente, nós aqui, com muito apreço, essa proximidade, essa preocupação dos construtores estarem perto do poder público e ouvindo a população para saber qual o caminho das nossas cidades aí no futuro próximo. Uma coisa importante, né? Só para dar um dado para vocês, quando a gente estava numa economia bastante pujante, o nosso setor, só a nossa associação, a gente pega 20% das construtoras do Vale, de São José, porque as pequenas construtoras, elas não são assim tão associativas, elas vivem trabalhando, mas só a nossa associação tinha em torno de 13 mil funcionários. 13 mil funcionários da construção civil direto, construção civil, só das nossas empresas. A gente fazendo um trabalho com os nossos fornecedores, eu digo fornecedor é o seguinte, quando a gente entrega um apartamento, entra o cara que faz o móvel, o cara que põe o piso, o cara que põe um aquecedor solar, o cara que faz isso. São 40 e poucas mil pessoas envolvidas no processo da construção civil. Significativo. Né? São 40 mil pessoas sobrevivendo, e famílias, né? Aí você multiplica 40 mil, tem a esposa, é muita gente na construção civil. Então é muito importante para a cidade fazer com que torça para que a construção civil desenvolva na cidade. Não só a construção civil de grande porte, estou falando da construção que constrói mesmo aquela casa que você contrata o famoso empreiteiro, né? Esse, para mim, também é um ser que faz parte do nosso setor da construção civil. E ele dá um emprego ali, às vezes trabalha com a família, né? O irmão, o pai e os 2 primos, né? Eles fazem uma casa, então esse pessoal precisa de renda. Então é muito importante que a construção civil se desenvolva. Em relação eu perdi um pouco, em relação à questão da proximidade da Aconvap com a população, ela é fundamental. Nós vamos dizer para você assim, a gente não desenvolve nenhum produto, a gente não lança nenhum produto no mercado sem antes fazer uma grande pesquisa de mercado. Né? Um prédio hoje são 30, 40 milhões de reais para você construir um prédio. Né? Um erro pode ser fatal para a construtora, então a gente não pode errar. Então a gente faz uma pesquisa grande de mercado para saber o que essa população, o que esse meu consumidor está querendo, onde ele quer morar, que tamanho de apartamento que ele quer, o que ele quer perto da casa dele, se ele quer o prédio azul ou quer o prédio branco. Então tantas perguntas que a gente tem que fazer e tantas coisas que a gente vai no mercado e a gente investe nisso. Não é um trabalho barato, né? Acho que quem trabalha nessa área sabe, é um trabalho que às vezes consome 1% do valor total do todo investimento, mas esse 1% ele é um investimento, não é um custo. E a gente descobre tudo que o consumidor quer. Você imagina, se o consumidor quer hoje qualidade de vida, quer morar num lugar, um ambiente agradável, se quer ter pouca mobilidade, se quer morar num bairro XYZ, investimos tudo isso e vamos construir ao contrário disso? Não tem dúvida. Não tem como. Então, assim, antes, eu acho que antigamente não tinha esse processo de pesquisa, é um negócio diferente, era outros tempos. Hoje não. Hoje o principal produto nosso, a primeira coisa, é escutar a população. Eu acho muito interessante isso daí, é muito pertinente. Você falou um outro ponto que eu ressalvo como extremamente importante. A velocidade da informação e o nível de informação que existe por parte da sua excelência o consumidor e da sua excelência o cidadão hoje é enorme.
Então, o posicionamento, seja da construtora, das construtoras ou da associação, o posicionamento do poder público e, principalmente, você querer se manter informado a respeito de tudo isso, é o que faz toda a diferença. Daí, talvez, a relevância absoluta em se ouvir o que está acontecendo e esse posicionamento aí da É isso que eu falo. Quando a gente discute com o poder público, sempre a gente brinca um pouco, fala assim, ó, isso é no geral, não estou falando de São José dos Campos, não. E São José dos Campos ela está na vanguarda de muitas coisas. Mas o poder público costuma estar 10, 12, 13, 14, 15 anos atrasado do empresariado, né? Nós, empresariados, estamos aí há 3, 4, 5 anos atrasados do que o nosso consumidor vai querer. Porque quando a gente entrega um prédio, demora 2 anos. Puta, quando a gente entrega o prédio, o cara chega no prédio, olha e fala, nossa, não era mais isso que eu queria. Porque aquilo, 2 anos atrás, ele queria, mas já mudou, já precisa ter sistema de drone, né? Parece que as coisas estão acelerando cada vez mais. Então, a nossa grande missão como empresário da construção civil é pensar a longo prazo. O que daqui 10 anos meu consumidor quer? Esse é um desafio. Né? Porque em 2 anos muda tudo, né? Daqui 10 anos, o que ele quer? Porque quando eu for entregar o produto, ele tem que ficar satisfeito. E 2, 3 anos para entregar um produto, ele chega lá e olha aquilo e fala, pô, mas não foi bem isso que eu comprei. Ou melhor, não é bem isso mais que as pessoas querem. Então é uma dificuldade, é um desafio bastante interessante. Então vocês podem ter certeza que nós estamos pensando na cidade há 30 anos. Né? Junto com o poder público. E gostei assim, ó, nós empurramos o poder público. Nós levamos o poder público para pensar, o objetivo da associação é levar o poder público para pensar lá na frente junto com a gente, porque nós conhecemos o nosso consumidor. É claro, a prefeitura conhece a população, isso é importante, a gente tem que dividir essa pauta com a prefeitura, mas a gente tem muito a somar com a prefeitura. E o cidadão tem que entender que a importância desse nosso setor, estou falando como setor, de propor para a prefeitura é com base nessa pesquisa ampla e global que nós fazemos, de todo o mercado para oferecer para vocês um produto de qualidade que vocês realmente merecem, né? Então, acho que é esse o nosso objetivo como associação. Não, né? Perfeito, Fabiano, muito legal. Eu acho que o que todo mundo almeja hoje em dia é, em todos os níveis, em todos os setores, em todos os segmentos, qualidade de vida. E é muito interessante, é muito legal a gente notar que existe a participação de associações, do poder público, mas faz-se primordial que todos nós, enquanto cidadãos, exijamos de tudo que é feito, de tudo que é prometido, que seja cumprido. É ou não é, Leandro? É isso aí, é importante. É muito importante isso tudo. E eu vou agradeço muito aqui o Fabiano Moura, porque é muito importante que a população tenha esse approaching, é uma função da São Paulo Rio, até fazer essa aproximação entre vocês. E a gente falou bastante a respeito aqui de poder público e falou tudo. Nós estamos indo para o final dessa entrevista, eu não vou perder a oportunidade, você já até sabe, né? Já está rindo aí. E a respeito aí do Paço Municipal Via Novo, nós podemos já saber alguma coisa mais específica a respeito do seu posicionamento em relação às eleições vindouras aí? Na verdade, assim, acho que saiu na mídia e o pessoal comentando sobre a possibilidade, né, estão falando da candidatura à Prefeitura do Novo, né? Eu quero dizer para você que fico até lisonjeado, né, com essa conversa toda que está tendo. Acho que qualquer pessoa que é lembrado por alguma coisa tão importante como administrar uma cidade como São José dos Campos, fica lisonjeado. Mas eu quero dizer que o Partido Novo é um partido completamente diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Eu participo há um tempo como questão intelectual de pensar um pouco na cidade, de pensar um pouco em relação às autoridades, às possibilidades de liderança para o partido. Acho que é por isso que talvez tenha saído essa matéria e, naturalmente, o Novo tem um perfil assim de querer empresários, pessoas novas, lideranças novas, etc. Mas, assim, não tem nada concretizado. Eu não sou candidato ao Paço Municipal. Eu acho que eu quero contribuir com a cidade de uma maneira... eu acho que, assim, eu sempre falo, com uma boa liderança, divulgar o nome de uma boa liderança é sempre bom, porque sempre vai aparecer outras novas boas lideranças ou melhores lideranças para poder compor o quadro do Partido Novo. Então, o Partido Novo ele tem um processo seletivo muito diferente, passa por headhunter, passa por qualificações, né? É uma coisa muito difícil. Então não existe um candidato do Partido Novo, esse é o ponto principal. Ainda? Não existe ainda, naturalmente. Vai ter sim, o Partido Novo vai ter um candidato na cidade. E o grande desafio é montar toda a equipe para que isso aconteça, não é fácil, né? Todo mundo que participa da política sabe disso, montar uma estrutura partidária com lideranças importantes é difícil. Eu estou só simplesmente me colocando à disposição no sentido de ajudar a montar o quadro. A gente teve a oportunidade
de ter feito um deputado estadual pela região, quase fizemos um federal, né? O Agliberto é um nome importante, né? Um nome extremamente importante para o Partido Novo, fundou o partido na cidade, hoje é um pré-candidato, está trabalhando com uma pré-candidatura, não é candidato, porque o Novo não tem esse candidato ainda. Mas a minha ajuda é só essa, eu não sou candidato a nenhum, agora saiu umas charges aí, eu peço às pessoas que põem essas charges, que é besteira total, né? Isso são, como diz, né? São chacotas à toa, né? Acho que a política não pode viver disso, acho que todo mundo tem que entender que a cidade é para todos, a gente tem que... Eu acho que é importante ser criado novas lideranças na cidade, não é para tomar poder, não é para construir um poder, mas sim para poder ajudar a fiscalizar aquele que está no poder, né? Se você tiver boas lideranças, bons partidos, dentro de uma Câmara Municipal que seja, ou pelo menos aqui fora, mostrando para a população o caminho que aquele partido está no poder, está fazendo de positivo ou de negativo para a cidade, eu acho que qualquer núcleo de poder que se nasça para fiscalizar e ajudar a população a ter conhecimento do que está acontecendo, porque é difícil, né, hoje, né, a comunicação política está muito fake news para cá, fake news para lá, ninguém sabe aonde está a verdade, né? E realmente, né, a gente pergunta onde está a verdade, né? Não tem uma verdade absoluta. Questão política não existe absolutamente nenhuma razão da gente imaginar que existe uma verdade absoluta. O que a gente fala da política é que existe coerência, né? Existe ética na política, coerência na política. Eu acho que as pessoas, quando são educadas em casa, sabem exatamente o que é uma coerência e o que é uma ética, né? Não então tem a menor dúvida. Se balizar nisso já é muito importante. Observe isso que já está muito bom, né? Não tem dúvida. Os partidos passam, os políticos passam e a sua excelência, o eleitor, o cidadão, tem magnanimamente o direito de escolher e principalmente a obrigação de se informar adequadamente a respeito de tudo que acontece. Então, a despeito do que possa vir, a gente deseja, claro, muita sorte a todo mundo aí que vai sair candidato e tudo mais. Estamos dispostos a ouvir e conversar com todos eles aí, mas vamos estar aqui sendo seu fiel escudeiro, trazendo a boa informação para que você resolva em quem vai depositar a sua confiança. Fabiano, eu agradeço demais a sua participação aqui. Nós desejamos aí tudo de bom à Convap nessa participação que vocês têm aí com o poder público, com os cidadãos, para que a gente consiga realmente uma lei de zoneamento que São José dos Campos merece e que é imprescindível para que nós tenhamos realmente um futuro que tenha a qualidade de vida que a gente almeja. Muito obrigado pela sua presença aqui no Abre Aspas. Bom, eu agradeço, né, pelo convite, convidar toda a população a, se tiver necessidade de convocar a Convap para um debate do que é a nossa visão em questão de lei de zonamento, seria um prazer para a gente, né? Gostaríamos que fosse um debate propositivo, né? A gente não gostaria de embate, né? E sim de debate, então a gente está à disposição. A questão política, eu espero que a cidade consiga avançar sempre para o positivo, né? E que a população consiga, no ano que vem, um debate para o ano que vem ainda, consiga realmente fazer um debate positivo e que escolha os melhores players, aí, os melhores líderes aí, que a gente consiga pelo menos melhorar o que a gente está no Brasil. Isso é fundamental e é o que acho que nós, como integrantes de um país tão próspero, de uma cidade tão de vanguarda, gostaria para a população. Uma cidade educada como São José dos Campos só tende a evoluir com boas escolhas. Muito obrigado a presença, agradeço a todos aí. Obrigado a SP Rio. Nós é que agradecemos. E nós vamos para um rápido comercial e voltamos, claro, com mais notícias e daqui a pouco tem esportes. Fique com a gente. Pois é, lixo é uma coisa muito séria. A gente precisa saber como é que está o lixo aí na RM Vale. Matéria do editor de economia do jornal Vale, Xandu Alves. Olá, Xandu. Olá, amigos e amigas do jornal Abre Aspas. Municípios do Vale caem na qualidade de aterros de lixo sólido. 26 cidades do Vale Paraíba, representam 66% do total, pioraram a qualidade do tratamento do lixo em aterros de resíduos sólidos urbanos, segundo o levantamento da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. De acordo com o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos 2018, os municípios caíram na avaliação do IQR, que é o Índice de Qualidade de Aterro de Resíduo, na comparação com 2017.
No estudo anterior, 9 cidades do Vale receberam nota máxima 10 da CETESB, representando 13,63% das 66 cidades paulistas que ganharam pontuação máxima por destinarem corretamente os resíduos sólidos urbanos. Na avaliação do ano passado, nenhum município da região alcançou a nota máxima. No estado, os melhores caíram para 43 cidades. Neste ano, a máxima pontuação obtida no Vale foi de 9,7, incluindo as 4 cidades do Litoral Norte e mais Jambeiro, Paraibuna, Redenção da Serra e Santa Branca. Junto, esses municípios movimentaram 286,49 toneladas de lixo por dia no ano passado, o que representou 13% do total das 2.193,82 toneladas diárias de lixo movimentadas na região. É isso aí, um grande abraço. Xando Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xando Alves. É uma notícia realmente muito importante para a gente aí. E olha só, equipes do Corpo de Bombeiro levaram mais de 3 horas para controlar o incêndio que destruiu um hotel no limite entre Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal ontem. Conforme matéria do G1, foram retirados 15 hóspedes, sendo 11 adultos e 4 crianças, além de funcionários. Nenhum deles estava ferido. O empreendimento tinha 44 apartamentos e 14 deles foram destruídos pelas chamas. 12 viaturas com 27 bombeiros atuaram no local. O fogo teve início por volta das 17 horas e só foi controlado por volta das 21 horas. Equipes da corporação em Campos do Jordão receberam reforços de bases de Caçapava, São José dos Campos e Taubaté. Ainda não há informações sobre o que provocou as chamas. O dono do hotel informou que comprou o estabelecimento há cerca de 3 meses e tinha reformado o local, mas que não tinha seguro. Que triste, hein, Léo? Que complicado, triste mesmo, né? Nossa. Muito triste, ainda mais nessa época do ano, que é justamente a época de maior movimento em Campos do Jordão, né? Não tem dúvida, nossa, bem triste mesmo. E olha só, a Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos confirmou ontem o 3º caso de sarampo no município. A vítima é uma menina de 4 anos, moradora do Jardim Vale do Sol, região sul da cidade. São José dos Campos acumula ainda 32 casos suspeitos da doença. De acordo com a Secretaria de Saúde, as ações de bloqueio vacinal em parentes e pessoas que possam ter tido contato com a criança foram desencadeadas pela vigilância. A criança é a 2ª na região sul da cidade a ser diagnosticada com a doença. De acordo com a prefeitura, foram realizadas 41 ações de bloqueio vacinal contra o sarampo em todas as regiões da cidade. Ao todo, foram imunizadas mais de 2.500 pessoas que tiveram contato com pacientes confirmados ou suspeitos da doença. Pois é, muito sério isso daí mesmo. Importante cuidar da vacinação, né? Nossa, muito importante isso daí para não deixar a doença se alastrar, porque esse é um problema muito grave de saúde pública, né? Não tem dúvida, e a gente está vendo até com um certo medo, literalmente, o avanço disso daí, a gripe também, então tomar cuidado sempre é muito bom e muito importante. E olha só, começou, hein? Os Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, já começaram. E olha só que bacana, hein? O Brasil estreou, foi logo com o pé direito. No primeiro dia de competição, as duplas brasileiras de vôlei de praia não deram chances aos adversários e confirmaram o favoritismo. A dupla masculina foi a primeira a entrar em quadra para encarar a Costa Rica. Oscar Brandão e Thiago Dialtri venceram Sebastião Valenciano e Vitor ao pisar por 2-0. Ainda mais rápida e fácil foi a estreia da dupla feminina. Carol Horta e Ângela Rebouças venceram Melaine Valenciana e Manica Charles das Ilhas Virgens por 2-0. Cada set durou 11 minutos e em menos de meia hora a vitória já estava confirmada, tratando-se, claro, então,
de um massacre da dupla de Ilhas Virgens, né? A dupla feminina entra em ação hoje ainda para enfrentar o Chile às 16 horas. E ó, daqui a pouco, às 11 horas e 30 minutos, a dupla masculina enfrenta o Uruguai. Apesar das disputas já terem iniciado, a abertura oficial dos jogos será apenas na sexta-feira, agora, dia 26, ou seja, amanhã. Tá? E após a demissão do técnico Vadão, a seleção brasileira feminina tem novo comando. E olha só, hein? Não fala português, não. É a sueca Pia Sundhage, de 59 anos, que foi bicampeã olímpica com os Estados Unidos. Além, claro, de treinar o time principal, a treinadora sueca terá no cargo uma atuação abrangente, desde as categorias de base. Leandro, isso daqui é muito bacana mesmo, né? Porque investir no futebol feminino brasileiro é importantíssimo, né? Com certeza, tão importante quanto o masculino. A gente Sem viu dúvida. a elevação da qualidade, né, do futebol, da Copa do Mundo Feminina desse ano, foi uma qualidade excelente, foram jogos excelentes, com o público assistindo e participando, então é muito legal ver essa iniciativa de investimento e de tentar trazer um know-how de fora para investir no nosso futebol feminino e poder projetar ele ainda mais para o exterior, né? Não tem dúvida. E outra coisa, a preocupação com as categorias de base é o que faz toda a diferença. E outra coisa, eu não entendo nada de futebol, essa que é a grande verdade mesmo, viu? Não sei se você é um grande conhecedor. Não sou também. Eu sou o famoso palpiteiro. Segundo o nosso redator de esportes aqui, ele fala que eu sou bom de palpite, mas não acho que é por conhecimento de causa de maneira alguma. Mas eu acho até, com o meu parco conhecimento aqui, que o futebol brasileiro feminino, a gente tem obrigação de investir sim, porque a gente já tem esse futebol maravilhoso que é o masculino, então as meninas não podem ficar de fora, mas claro, como todas as outras, dependem de apoio. Então vamos aí fazer do nobre esporte bretão do lado feminino, levar o nome do Brasil também, né? Isso aí. E vamos de esportes com os resultados da noite de quarta-feira. E olha, essa derrota não cheirou bem não, hein? O Flamengo foi superado pelo Emelec por 2-0 no Equador. Agora, a equipe rubro-negra precisa vencer por, no mínimo, 3-0 se quiser ainda sonhar com a Libertadores. E olha, parece que azedou também, hein? Com direito a gol de pênalti perdido no último lance, igual lá o jogo do Cruzeiro na terça, o Atlético Paranaense perdeu para o Boca Juniors por 1-0 dentro de casa. Agora, os paranaenses terão que decidir o seu destino na temida La Bombonera. Tarefa não vai ser fácil não, hein? E até eu que não entendo de futebol sei que vai ser pauleira o negócio lá. E vantagem para o Galo. Com o gol de Vinícius, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo no Rio de Janeiro pela Copa Sul-Americana. As duas equipes voltam a jogar na próxima quarta em Belo Horizonte. E os jogos de hoje? Pela Sul-Americana, o Corinthians, da nossa querida estagiária aí, a Gabi Barreto, e amanhã tem, não tem? Amanhã tem aí a agenda do final de semana com a nossa Gabi Barreto, corintiana roxa, aí, recebe em São Paulo o Montevidéu Wanderers, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. O jogo está marcado para as 21h30. Eu peço muita calma a Gabi Barreto para este jogo, tá? E o Grêmio vai à luta. Direto da Arena do Grêmio em Porto Alegre, o tricolor gaúcho enfrenta o Libertad às 21h30 pela Libertadores. E agora nós vamos para um arremate que essa eu quero ouvir a sua opinião, porque eu particularmente e todo mundo aqui na redação achou muito legal. Olha só, os organizadores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio 2020 revelaram como serão as medalhas desta edição. Olha aí, você está vendo. Além do design, as premiações das Olimpíadas chamaram a atenção por um outro fator, a sustentabilidade. Isso porque as medalhas que serão distribuídas ao longo da competição foram criadas a partir de lixo eletrônico reciclado. De 17 de abril de 2017
A março deste ano, cidadãos japoneses doaram produtos eletrônicos antigos para representantes da organização dos Jogos. Ao todo, foram 78 toneladas de eletrônicos, incluindo uma marca impressionante, olha só, de quase 7 milhões de celulares. De acordo com o comitê, sua equipe conseguiu recuperar 32 quilos de ouro, 3 toneladas e meia de prata e quase 2 toneladas e meia de bronze com as doações feitas pelos japoneses. Claro, você sabe que metais preciosos são usados em componentes de eletrônicos, mas em quantidades muito pequenas, daí esse volume. Lembrando que os Jogos Olímpicos de Tóquio começam no dia 24 de julho do ano que vem, já para os Paralímpicos no dia 25 de agosto. Que coisa bacana. Legal. Os nipônicos sempre nos surpreendendo com essas novidades. Exatamente, e a gente vê, né, a gente deu uma notícia antes sobre a questão da piora no tratamento dos resíduos sólidos na nossa região e a gente vê um exemplo como esse, né, vindo aí do outro lado do mundo, que possamos seguir esses exemplos também na nossa região, inspirados aí por esses princípios olímpicos e pela iniciativa do Comitê Olímpico de Tóquio, né. Não tem dúvida. E aí, para fechar, realmente está de parabéns essa Olimpíada que promete ser uma das Olimpíadas mais tecnológicas de todos os tempos, ainda mais por ser onde vai ser lá. Mas a gente discutindo hoje, até aqui na redação também, viu, Leandro? Que legal, né? Os Jogos são para o ano que vem. Tóquio já está com tudo pronto para receber todas as obras e todos os detalhes finalizados, inclusive com a planificação do que não vai haver necessidade para ser utilizado, não terá utilização para depois da Olimpíada ser desmontado e com tudo pronto já para fazer. Um exemplo que nós não cumprimos a risca quando foi conosco. Infelizmente nós não cumprimos, esperamos um dia chegar nesse ponto, né? Esperamos em todos os níveis chegar a esse ponto. Eu agradeço a sua participação hoje no nosso jornal, agradeço a sua participação no nosso jornal de hoje. E o aguardo amanhã para mais uma edição do Abre Aspas. Um ótimo dia para você, porque amanhã é sexta-feira com um monte de novidades para o final de semana para você. Ótimo dia e até amanhã.